Oh yeah, whole world, MCs, who's slick. E foi daí em 99 como tinha mais espaço. Eu já tava começando. Foi muito engraçado, porque foi em Minas Gerais que eu comecei. Ah, é? Aqui em Minas. É, porque eu tenho um grande amigo que eu chamo meu irmão, que é Tuca Pinheiro, Ai, que a gente dançou junto beijo, no Guaíra. A Tuca, amo gente tem você. uma identificação, penso sempre, em relação ao meu irmãozinho, meu amigo do coração, amo. Amo. E eu vim pro Brasil, eu estava aqui em Belo Horizonte, tava dando aula e tal, acho que na época ele estava no primeiro ano, e tinha um vídeo, e esse questionamento de onde eu venho, minhas raízes, não sei o que lá, antropofagia cultural, Nossa, o primeiro eu lado comecei... também nessa época teve bailarinos incríveis, Isso. né? E estava passando um documentário de ficção que era Banana is My Business, que foi o tema da minha primeira peça, que é Para Nunca Mais, que é meu ícone adorado, Carmen Miranda, como eu não poderia Miranda, sensacional. utilizar esse ícone, essa imagem do Brasil, que tem atrás das bananas e das cascas de banana. E foi através desse filme que daí eu comecei, aqui em Belo Horizonte, eu comecei a realmente a elaborar. Disse, agora não é só uma vontade, um desejo. Aí com o Tuca que me empurrou, velho. Fácil, Daí né? comecei a Que escrever, e quando eu voltei para a Europa, eu decidi para a França. E até a Catherine, com quem eu trabalhava, bailarino meu não é coreógrafo, com coreógrafo. Eu falei, não, eu quero continuar trabalhando com você, porque eu acho que para mim é muito interessante. É o meu ponto de vista, que eles têm, na grande maioria, se você quer coreografar, você não tem mais interesse em ser intérprete. Eu, ao contrário... radicaliza, né? Radicaliza, exatamente. Eu, ao contrário, para mim, era o contrário, que me faz refletir. O meu próprio trabalho é um vai e vem, é uma Sim. troca no meu trabalho. Um alimenta o outro, né? Exatamente, eu mergulho no universo dele e me respondo os questionamentos que eu tenho pessoais na minha escritura. E daí eu voltei, a gente entrou em acordo, fiz esse primeiro duo com uma francesa, em torno da figura da Carmen Miranda, que na realidade a Carmen Miranda era eu, que ele estava representando. E daí foi, aí lancei, comecei a... Aí é onde começa a sua pesquisa mesmo, E isso né? foi em 99, daí criei, dentro da estrutura como se passa na França, criei a associação, comecei a procurar apoio, que lá o sistema é completamente diferente do brasileiro, e a coisa deslanchou a associação. E continuei dançando com a Catherine. E o segundo projeto que a gente começa, não sei se é generalizado, mas a gente sempre, ainda mais no estrangeiro, você não sabe mais se é ainda brasileiro, se é estrangeiro, e para mim é o tema do canibalismo, não antropofagia. O que que eu fui para a Europa? Porque eu fui comer tudo, digerir e cuspir da minha maneira. Sim. E depois foi deserto, que eu tenho meu lado argelino, que é porque uma cultura que meu pai foi de uma forma transmitida oralmente, que eu só fui uma vez para a Argélia. Em 74, não, eu era pequeno com a família. Com a família. E essa cultura, ele criou um amor por essa coisa, a gente é apaixonado e não sabe por uma coisa que é ilusória, que não existe. É uma Argélia da cabeça do meu pai. Né? E eu e minha irmã, a gente fala, às vezes, então, a gente é mais argelino do que brasileiro, não tem essa. E como você pode amar um país que realmente você não conhece? Esse ponto, a cultura, e dizer, sentir, ficar arrepiado quando você escutar a música, quando você vê a foto do... E daí foi o segundo trabalho, a segunda criação. Daí são projetos que são diferentes de projeto a projeto, que é por... O primeiro foi um duo, eu dançava, o terceiro eu sempre dancei no interior, era um trio. Depois eu comecei a coreografar para outras pessoas e depois fazem 99, né? Fazem 15 anos quase a companhia. Tem um tempinho, né? Já, e tenho acho que 12 criações, tanto é que eu vim dançar com uma aqui em Belo Horizonte, chama Mr. K, que foi minha encomenda no festival, foi a primeira vez que normalmente... Eu não gosto de mexer, eu gosto da proteção da caixa preta. E você comentou, é a foi uma primeira encomenda. vez que você fez um trabalho para espaço não urbano. rua, mas fora da fora caixa preta. Fora da estrutura, que era para o espaço urbano.
que naturalmente eu não teria ido para esse lado. Mas eu gosto também de ter um lado meio, não sei se é masoquista. Às vezes eu aceito as propostas, Os desafios pra ver. os desafios que me fazem avançar também na minha carreira, que naturalmente seriam, eu acho que eu não iria por medo, e não é nem questão de preconceito, Que é medo. medo? Você sente Não como conhecer, isso? não pesquisar, não achar, ou não ter interesse inicial, nunca me interessou, mas foi uma experiência Mas também que bom para que tem testar. esses convites também, né? Tem, porque daí... às vezes tirar a gente porque a de um relação lugar que é um lugar comum, né? Exatamente, tirar do lugar comum, porque a relação no público é completamente diferente, tinha coisa quando eu vim dançar. Como é que foi pra você fazer isso? Foi fórceps. É mesmo? Foi difícil. E ao mesmo tempo, as condições eram extremamente restritas. Eu acho que eu tinha 2 semanas para fazer e era 10 minutos. Que isso? Depois tinha o trabalho que tem no site de filmar, mas ao mesmo tempo até funciona, que eu não, daí eu não tive. E daí teve tempo de pesquisa antes, quando eu fui na Gare, porque a ideia de absorver os movimentos numa estação de trem, mas na realidade é um lugar de passagem, ninguém fica. E isso me tocou muito. E daí você se liga com a tua própria história, porque estava fazendo 10 anos que eu estava na França. E tem os anúncios sempre na França, que é aquela voz virtual, não é virtual, é mecânica, não sei que vai falando o nome que é a das mesma, em todas as estações. estações é a mesma. Ici, Rennes, aqui, Rennes, 5 minutos de parada, 5 minutos d'arrêt. Ici, Rennes. Daí começa, daí teve o compositor que começou. Eu falei, vai colocando no meio 5 minutos, 5 minutos. Eu falei, gente, 5 minutos? Eu pensei que era para 5 minutos, eu fiquei 10 anos, daí quanto tempo eu vou ficar mais? No final da peça tem 10 ans d'arrêt, 10 anos. E depois foi, porque eu já estou agora 18, estava contando até antes de vir para cá. E daí isso foi. E foi, a carreira, graças a Deus. Não é 23? De onde que eu tirei 23? Não, porque eu fui para a Alemanha antes. Ah, tá 23 anos na Europa. Na Europa. Eu fui na Alemanha, depois na Bélgica, na França mesmo, 18 anos. Também já é onde eu criei minha vida, comprei minha casa, tal. E continuei com a Catherine, daí eu achei... E para a minha carreira de coreógrafo também, pedagogo, dou muita aula, trabalho muito com criança, ateliê de criança. Daí chegou um ponto também que daí começou, eu falei, com a Catherine estava virando um ciclo vicioso, que eu não acho que não teria mais nada a fazer. Acho que a gente tinha completado o ciclo de trabalho juntos. E isso eu achei genial, porque o que eu tinha te falado com a Ana Teresa, que poder dizer, não era briga, não era coisa, é coisa realmente... Já deu. Daí continuei só com a minha companhia, dancei uma vez com outro coreógrafo. Dessa vez fechou bem, né? Foi realmente um que bom. Que bom quando a gente consegue esse lugar também. E daí continuei com a minha companhia até hoje. Vindo e indo. Calando. Mas dessa vez que você veio pro Brasil, você veio sozinho, né? Sozinho. Eu já vim em turnê em 2006. A primeira vez que eu fui convidado foi em 2005, mas só com o festival em Porto Alegre, que era dirigido pela minha ex-professora no Guaíra, que é a Eva Chu, que dançou no Alvin Nicolás, que criou ela tá dando aula ainda. Te juro? Eu acho que tá. Ela tá em Porto Alegre, ela estava em Curitiba. Eu cheguei a ver ela lá. E depois mas para dar aula já em São Paulo, logo depois quando eu vim com o Rosas, teve sempre muito convite. Não é para fazer apologia, mas é verdade que Belo Horizonte foi onde melhor, eu adoro vir para cá, porque foi os primeiros que me receberam, que me recebem, ou seja, na última hora me programam. Que bom, fico feliz. Foi os primeiros, foi com o primeiro ato, foi com o Palácio das Artes, e daí aos poucos foi descobrindo, também foi evoluindo a dança aqui no Brasil também, os grupos que agora existem, que quando eu vim logo no começo não existiam, mas Belo Horizonte sempre ter presente, mesmo que seja uma oficina como no ano passado, mas sempre ter presente. Daí São Paulo, de vez em quando Curitiba, como Santo da Casa não faz milagre, né? Eu te entendo. Bom, sempre com a vontade de... Não, trabalhei uma vez no Guaíra, com a Companhia 2, agora vamos ver se a gente vai dar uma oficina lá também, mas sempre complicado. E sempre... E com a minha própria companhia, já trabalhei na Romênia, já fui em torno na Romênia, no Brasil, na China,
Coreia também, graças a Deus. Passou pelos 5 continentes? Chegou aí para a Oceania também? Não, é o único que falta ainda. Então vamos programar uma coisa para lá. Para a gente encerrar, fala pra gente o que é dança, então. Essa é uma pergunta que mata. Já eu não me Ou identifico qual é o mais código do dança. seu movimento, que é o meu projeto, que é o projeto carro-chefe da Código do Movimento, é a pergunta, qual que é o código do seu movimento? Eu tenho muita dificuldade agora de me identificar como dança contemporânea, porque eu sou contemporâneo, eu trabalho em relação à paisagem, à sociedade em torno, porque eu acho que isso, eu digo minha experiência na França, onde eu vivi mais, ou na Europa, que eu acho que começou a ser banalizado, que as pessoas nem sabem mais o que quer dizer esse contemporâneo, ficou só uma etiqueta. Então eu falo, por que não, só de dizer eu faço dança não é suficiente? Então agora eu volto a dizer faço dança. Daí o povo, os institucionais, e que para mim, precisa uma etiqueta, colocar uma etiqueta. Que para mim, eu acho que a razão da minha dança é a personalidade de cada um, traz e vai ao encontro de uma gestora. Eu proponho, eu tenho a minha gestora, como você tem a sua, e como pode se cruzar, e na perspectiva que não é e com essa bagagem, eu preciso de coisas concretas para ir em direção ao abstrato, mas eu preciso essa bagagem concreta. Seja foto de família, raiz, iconografia, tudo, e depois absorve isso. Eu sou um canibal. Deixa eu apresentar para o Maquele, cara. Vocês dois vão ter muito o que conversar, viu? Entra na página aí, comenta, que delícia de papo. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima pra você também.